Ao vivo, lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sextou, né, Tavinho? Estou Sextou. a caminho do fim de semana aí. O que temos aí de destaques? Já que no esporte o Santos caiu fora, né? O Palmeiras foi lá para as oitavas da Copa do Brasil e o Neymar está lá resmungando agora, dizendo que o pessoal não pode depender só dele. Gente, choradeira. O que temos? Ganhando bem, que mal tem? O resto não ganha direito, só ele ganha bem. O pessoal pede que ele faça um pouquinho a mais, né? Um esforcinho a mais e tal, né? Pra justificar o salário. O que tem aí pra gente hoje? Sabe também que a gente tem aquele time alternativo, né? Aqui no Sul eu sou gremista, né? Nacionalmente falando, né? São Paulo eu sou santista, né? E no Rio Vascaíno. Eu acho que os três estão ruins, né? Não tem. Quem é que salvar? Vasco, talvez? Também tá ruim. Que coisa. Você precisa. Nós vamos abrir uma vaga para você lá com a Leila, para você ter pelo menos um time aí que é vencedor. Pois é. Que ontem jogou muito, aliás. Nossa, e o Estevão deu um show de bola. Agora o Flaco Lopes, naquele último gol também, driblou dentro da área e bateu com. Não, deixa pra lá, foi excepcional. Vamos arrumar um lugarzinho para você na torcida do Palmeiras. Troca o Santos, vai, Silmar. Conta pra gente o que temos para hoje. Vamos lá, mercado financeiro está vindo, dólar operando com alta, uma alta até bastante expressiva, estava subindo mais de 1%, agora 0,7% acima de ontem, R$ 5,70 a cotação da moeda americana. E mercado de ações caindo, 0,9% nesse momento. O índice Bovespa na B3 em São Paulo. Mercado de petróleo, pequena alta de 0,2%. O dólar no mercado internacional cai, ao contrário aqui do Brasil, o dólar index com queda de 0,5%, que é aquele indicador que compara a moeda americana com outras moedas fortes. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas nesta sexta-feira. E o mercado se acomodando aqui, porque segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, é um feriado importante, o Memorial Day, e não funcionam as bolsas. Portanto, um feriado prolongado faz com que os operadores, os investidores aqui se retraiam um pouquinho, tomem algumas posições defensivas, portanto, aí os preços costumam cair na véspera de um feriadão. É o que está acontecendo hoje. Trigo na Bolsa de Chicago cai 0,1%, milho 1,1%, soja também com queda de 0,7%. Na Bolsa Americana, apenas o arroz subindo aqui 2,8%. Na Bolsa Nova York caiu o algodão, 0,1%, cacau tomba aqui 5 pontos percentuais, café arábica também com redução de 0,6%, café robusto em Londres também cai 0,5%, açúcar também operando com queda na Bolsa de Nova York, menos 0,5%. Além do arroz em Chicago, o suco de laranja em Nova York também está subindo. Nesse caso aqui, são duas exceções, portanto, nos principais mercados arroz e suco de laranja, os demais produtos principais de interesse do agro brasileiro, todos em queda, pelo menos por enquanto, nesta sexta-feira, Tavinho. Aí então, bom, antes de ir para a gripe aviária, o Dirley, que está na mesa de corte hoje, é o nosso diretor de TV, ele entrou aqui no estúdio enquanto você estava dando os números aí para mostrar uma notícia que está na internet aí, e ele falou assim para mim, para que jogar futebol, Tavinho? É uma notícia que o Neymar comprou uma Ferrari por 7,5 milhões de reais. E aí o Delay perguntou para mim, para que jogar futebol, Tavinho? Não precisa. E só para fechar o assunto futebol, o Estevão ontem, que está indo embora, talvez jogue no máximo a partida contra o Flamengo domingo, mas está indo embora, já está vendido, acho que é para o Manchester, se eu não me engano. Comeu um bolão ontem e ele foi o último entrevistado na saída do jogo pelo Mauro Naves. O Mauro Naves perguntou para ele assim, escuta, cá entre nós, você está na lista de sondagens do novo técnico da seleção brasileira, maior campeão, maior conquistador de títulos. O Estevão falou assim: ah, muito simples, cara. Eu não sei, eu deixo para Deus aí a decisão. Eu continuo jogando minha bola aqui no Palmeiras e depois vou fazer minha carreira lá fora. Bem assim, ele falou. Coisa que outro jogador já falaria qualquer. Não, claro, se não me colocar na seleção, sabe de quem eu estou falando, né? Entendeu? Eu tenho que estar nessa lista, aí pré-lista e tal. E assim são as coisas, Silmar. Agora, no caso do Neymar, né, se não joga, pelo menos não atrapalha, né? Você está atrapalhando aqui, eu acho, e fazendo o Santos gastar dinheiro à toa ainda. Tá Devia cair quadra. fora, se aposentar de vez, vou fazer, tirar férias permanentes, já que tem dinheiro.
Pois é. não ficar atrapalhando. Vira consultor do Santos, investidor do Santos, sei lá eu. Teve um técnico aí que saiu que até um dia botou ele no banco sem que ele tivesse condições de jogar. Como é que você põe um jogador no banco que não tem condições de entrar em campo? Disse que era para fazer pressão psicológica. Eu, quando jogava futebol, pressão psicológica para mim era... Eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,70 m, agora acho que já estou com 1,68 m. A gente vai envelhecendo, vai encurtando, mas pressão psicológica é quando eu pegava um zagueiro de 1,80 m e 85 pela frente. Aí eu olhava e falava, meu Deus do céu, tem que passar pela muralha. Vamos lá para a nossa gripe aviária. Telão aí. Ok, vamos atualizando um pouquinho as informações. Desce aí, segue o TP aí, Tuil, que as informações estão todas aí. Até o momento, apenas aquele caso confirmado lá em Montenegro, Rio Grande do Sul. Pode ir, Tuil, que eu vou mais rápido. 12 casos suspeitos são investigados pelo Ministério. Municípios, na próxima tela, que tem aí casos investigados. Rio Grande do Sul, o mapa indica... Eu estou mais rápido que a arte aí. Não dá para acelerar, não? Vamos lá. Indica Capela de Santana e Guarama. No sul de Santa Catarina, 2 locais seguem em investigação. Vai, Tuil, vai, Tuil. São eles Concórdia e Ipumirim. Aliás, Ipumirim já foi descartado, hein? Na região centro-oeste brasileira, o que é muito bom. Quanto mais rápido... Pera, Tuil, agora eu estou falando por conta. Calma, volta. Vai lendo junto comigo. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Ok? Então, agora sim, temos aí no Centro-Oeste um caso suspeito, que é em Angélica, Mato Grosso do Sul. No Sudeste, primeiro caso em investigação, no Espírito Santo, município de Castelo. E subindo um pouco, lá para a região Norte, também temos aí primeiro caso suspeito na Bahia, na cidade de Ilhéus. Ao lado, mais 2 casos sendo investigados no Ceará, nas cidades de Icapuí e Salitre. E no Tocantins, Aguarnópolis, segue em investigação. No Pará, 2 casos suspeitos, Eldorado dos Carajás. Nessas cidades, que tem um asterisco aí, são aves silvestres ou de subsistência, o que não influem na produção comercial. Né? E vamos para outra notícia, porque acho que essa aqui é, sem dúvida alguma, o destaque do dia, né? Que é a questão... A próxima notícia, próxima lauda. Isso, muito obrigado, Tuil. Talento hoje, amigo. A Arábia Saudita ampliou a restrição à importação do frango brasileiro. Né? Agora, eles restringiram também a todo o Rio Grande do Sul, país que é o 2º maior importador do produto. Vamos lá. No período entre janeiro e abril, o país representou 11% das exportações da carne de frango brasileira, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Até a última quarta-feira, a Arábia Saudita havia adotado restrição apenas à compra de produtos produzidos em Montenegro. Agora, o país adotou a suspensão para todo o estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação anunciou que reduzirá o número de barreiras sanitárias contra a gripe aviária, a partir de hoje. De 7 barreiras, permanecerão 4. A redução ocorre após a conclusão da primeira etapa de vistoria em propriedades rurais no raio de 10 quilômetros do foco da influenza aviária, e pela ausência de novos casos. 2 barreiras de desinfecção seguirão ativas 24 horas em um raio de 3 quilômetros, além da estrutura na RS 124 e a barreira de bloqueio ao foco. Até o momento, mais de 2.800 veículos foram abordados e desinfectados. Os 2 casos suspeitos de gripe aviária em granjas comerciais em Aguiarnópolis, Tocantins e Ipumirim, Santa Catarina, continuam em investigação, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A pasta afirma que os procedimentos estão sendo realizados com rigor técnico, de acordo com padrões internacionais, e seguem como prioridade da defesa agropecuária brasileira. O Ministério ainda confirmou que as análises iniciais apontaram para resultados com baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral, o que tornou inviável o sequenciamento direto do vírus. Bom, eu não sou técnico de laboratório para entender como é que faz o sequenciamento do vírus ou não, o que impediu, se fizeram a coleta certa ou não fizeram a coleta certa. Mas o que eu sei que você sabe também, Silmar, que a gente já comentou ontem, é que está demorando demais. Está enrolando demais e até que você chegue e libere o caso e diga que realmente não tem nada, a investigação deu negativa, está liberado,
até que isso aí repercuta positivamente, vai demorar muito. Tinha que acelerar esse processo, não sei como, já falei, não sou técnico de laboratório, não sei como é que se trabalha, mas em alguns casos você tem que ter um empenho para acelerar ao máximo, porque dia após dia, e eu diria que hora após hora, um minuto após minuto, enquanto restam dúvidas, você está tendo prejuízos, né? Louve-se o caso lá de Montenegro, onde o caso foi confirmado, as árvores foram abatidas, uma semana faz hoje. O viveiro já está limpo, mostramos a imagem ali, está desinfectado, agora tem que ficar em quarentena 28 dias. Aí está certíssimo. Agora, esse embroma, empurra, com a barriga de cá e de lá, gente, o negócio é sério. O prejuízo aí é gigantesco, né, Silmar? Exatamente. Enquanto isso, a gente está vendo o caso da Arábia Saudita ampliando a restrição, inclusive, justamente pela incerteza, pela insegurança, né? E isso pode acontecer com outros países também, ou ampliam as restrições ou demoram mais para reabrir as importações do frango brasileiro. Enquanto isso, continua causando prejuízos aqui aos avicultores e às indústrias que são exportadoras, né? Então, pelo que deu para entender aqui, são 8 casos ainda em investigação em 12 estados, aliás, 12 casos em 8 estados, invertendo melhor, dizendo, agora com essa ressalva de que em granjas comerciais são só 2, né? Aparentemente isso não evoluiu, são apenas 2, de qualquer forma, a demora implica em todos os casos, você primeiro tem que eliminar a suspeita e depois, realmente, tratar aquilo que tem que ser feito para entrar em quarentena ainda depois da desinfecção. No meu caso do Rio Grande do Sul, que esse evoluiu, já está contando o prazo novo. Caso contrário, a cada novo caso vai contar um prazo novo de 28 dias. E aí a coisa vai longe, né, também. Então, essa é a preocupação agora, é a necessidade de agilizar todo esse procedimento para poder liberar o mais rápido possível as exportações brasileiras, que é de interesse não só do Brasil, mas dos próprios países importadores, né? Já que o Brasil tem uma presença fundamental no mercado internacional. 40% das exportações mundiais vêm aqui do Brasil. Porque tem toda uma burocracia a ser seguida, como qualquer coisa. Se o sujeito é protestado lá na Serasa e ele paga a conta dele, o banco demora 3 dias, 4 dias para dar baixa no nome dele, lá tirar da lista negra na Serasa, sei lá, não estou dando números certos aqui, mas depois tem alguns dias para a Serasa também. Quer dizer, ele só vai arrumar crédito no mercado depois aí de uns 10 dias depois de ter sanado a dívida que tinha. E no caso aí são problemas sanitários que só vai prorrogando, é isso. Depois que se detectar como positivo, aí tem que desinfectar, como aconteceu em Montenegro, demorou uma semana, agora vai ficar 28 dias fechado lá. Até então, morreu Neves, morreu tudo aí. Vamos acelerar, esse é o pedido, é o que tem que fazer. E o Conselho Internacional de Grãos elevou a previsão para a próxima safra mundial de milho, impulsionada pela produção brasileira. Segundo o relatório mensal do IGC, a produção global de milho deve chegar a 1 bilhão 277 milhões de toneladas. A colheita do Brasil foi projetada em 131 milhões de toneladas, acima da previsão anterior de 130 milhões. Para o trigo, o IGC manteve sua perspectiva em 806 milhões de toneladas, com uma revisão para cima para os Estados Unidos, compensada por cortes para o Irã e a Turquia. No geral, as previsões para a safra 2025-2026 seguem favoráveis, embora o inverno excepcionalmente seco e o início da primavera tenham reduzido o potencial de produção em partes do Oriente Próximo da Ásia. Pois é, Silmar, o milho brasileiro é um gigante. E amanhã, dia 24 de maio, é o dia do milho. Milho que serve para tanta coisa, né? Começa que é a base da ração junto com a soja do frango e do suíno. A palha do milho ajuda a alimentar animais em engorda. O milho, que é um alimento excepcional, tem tanta coisa que é feita com milho, é um negócio impressionante. Se eu fosse fazer a lista aqui, eu acho que ia ficar até o fim do programa e ainda ia esquecer de algumas gostosuras que o milho faz para a gente. E o Brasil que virou esse gigante do milho. Primeira safra, aí criou a safrinha virou a segunda safra, porque ficou maior que a primeira safra, e agora já tem uma terceira safra surgindo aí num terceiro período no Nordeste brasileiro. Fantástico, não, Silmar? Exatamente, também. Bom, foi uma atualização divulgada ontem aqui pelo Conselho Internacional de Grãos, faz isso todos os meses, pequenos ajustes de um mês para outro.
Agora, o importante aqui é o seguinte, a comparação com... Essas são projeções para a próxima temporada, essa que vai estar sendo implantada agora no hemisfério norte, portanto, vai ser colhida aqui no segundo semestre. Temporada 25-26, por exemplo, já inclui parte do ano que vem. Então, são projeções boas, otimistas, uma recuperação ampla aqui da produção de milho globalmente, né? Nós tivemos uma produção em queda no ano passado, e agora a recuperação. E esse dado divulgado ontem pelo Conselho Internacional de Grãos significa um aumento de 54 milhões de toneladas em relação à safra atual, que já foi colhida. Basicamente pela recuperação dos Estados Unidos, maior produtor e exportador mundial de milho. Os americanos tiveram uma safra ruim no ano passado, e esse ano estão uma tendência aqui de uma ampla recuperação. E, em segundo lugar, o Brasil, aqui, que teve essa atualização agora do mês passado para cá, aumentando também a perspectiva de produção. Então, está aí, estamos falando aqui de um recorde aqui de quase de 1 bilhão e 277 milhões de toneladas. É muito milho. Ou seja, 54 milhões a mais do que na atual temporada. Outras atualizações também positivas foram no caso do trigo, agora 806 milhões de toneladas a produção mundial. Arroz também com valor de aumento em relação à safra anterior, para 541 milhões de toneladas. E a soja também com atualização para cima, para 428 milhões de toneladas, também bem superior em 8 milhões de toneladas a safra do ano da temporada anterior, ou seja, 24, 25, que é a atual, que a gente está ainda vivendo nesse momento, não terminou ainda. Então, esse é o cenário também, um cenário positivo. Vamos ver se isso se confirma, porque tem muita coisa, né, pela frente ainda, vai depender do clima, no andamento da safra, especialmente do hemisfério norte, que estão em recém-final de plantio também. Boa. E só para não tomar o seu tempo, que você tem outros compromissos, é uma notícia boa. A Comissão Europeia retirou o Brasil da lista de alto risco da lei antidesmatamento, e agora o nosso país passou a ser enquadrado como risco padrão. É uma boa notícia, né, Simar? Sem dúvida também. Tem algumas restrições ainda ali, eu sei que tem alguns pega-ratão, como a gente costuma dizer na gíria, nessa nova legislação, mas houve um alívio, pelo menos aí, em relação àquela pressão anterior que colocava o Brasil lá no pico, lá das restrições ambientais, e prometiam sanções pesadas contra os produtos brasileiros. Agora existe um alívio para essas sanções que começam a vigorar agora na virada do ano. Portanto, aí ainda precisa de muita atenção aqui das autoridades brasileiras para evitar que isso acabe se transformando em restrições de exportações brasileiras para a União Europeia. Ou seja, não ficou no 0 a 0 ainda, mas deu uma aliviada no tamanho das restrições que existiam anteriormente. Pressão de dentro da própria União Europeia, os agricultores europeus também têm as suas restrições com relação ao peso das medidas ambientais que vinham sendo discutidas na União Europeia. Houve um alívio lá dentro, portanto, agora também isso se transforma em alívio para os países exportadores para a União Europeia. E só para não deixar passar batido, mudou aqui a lei para obter licenças ambientais, né? E isso significa que as licenças poderão ser agora decretadas com mais rapidez e menos burocracia, né? O que deixa algumas pessoas de áreas do meio ambiente. Só que aí eu sei, isso cria um novo atrito, vai criar um novo atrito com a União Europeia, ou seja, eles já deram uma aliviada por lá, nós estamos abrindo mais o leque aqui, diminuindo as restrições. Então tem todo um panorama novo aqui, não sabe como é que isso vai parar. Não terminou a novela ainda. Pois é. Bom, não deu nem para entrar no IOF aqui, mas deixa para lá. Vai ter novidade no fim de semana, a gente fala na segunda-feira. Bom final de semana para você, até segunda. Até segunda, bom fim de semana, Tavinho, para você e toda a turma aí. Aí.